Prazer, eu sou a Sara. Eu sou a Nicole. Olá, meninas. Eu sou o Emerson Danese. Trabalhou com Antunes por mais de 23 anos. Foram exatamente 23 auns. Ele faleceu em 2019 e aí continuo, então, seguindo aí, são 27 anos, né, de CPT. Bom, a nossa primeira pergunta é como vocês lidaram com a perca do Antunes em 2019 e também teve a pandemia, que veio logo em seguida, em 2020. Bom, foi um choque, né? Porque o Antunes era uma pessoa realmente com muita energia, muita imaginação, né? Chegava aqui, ele realmente dava um baile na gente, até muito mais jovem, todo mundo saía daqui acabado, e ele todo esplendoroso. Ele realmente era um homem muito vigoroso, né? Então, claro que nos últimos anos, né, com a questão da idade chegando, se aproximando, a gente foi percebendo ali algumas questões, mas ele estava muito bem, né? Foi uma coisa muito repentina. Então, de fato, pegou todo mundo muito de surpresa, foi muito rápido e deixou um buraco, assim, né? Um lugar muito complexo de lidar, de pensar, de encaminhar. Então, primeiro foi o choque, na sequência, em conversa, né, enfim, com a gerência, com a coordenação aqui do SESC Consolação, a gente foi entendendo que ainda no ano de 2019 a gente faria uma espécie de término das coisas que já estavam ali de alguma maneira encaminhadas por ele. Então a gente conseguiu terminar o CPTzinho, que foi a última edição desse curso, que era o nosso curso de introdução ao método de ator. Então terminamos essa turma. Seguimos depois com a pesquisa de um texto da Silvinha Gomes, que foi formada pelo Círculo de Dramaturgia aqui também dentro do CPT. O Antônio estava fazendo uma adaptação junto com um grupo de atores e atrizes aqui do Bonitinha Mais Ordinária do Nelson Rodrigues, e trabalhando algumas coisas de dramaturgia e corpo e voz com essa galera, mas ele resolveu engavetar esse projeto do Bonitinha Mais Ordinária, porque ele achou que era um momento muito, né, difícil de lidar com questões que a obra trazia, enfim, e ele disse, eu não posso fingir que eu estou fazendo Nelson Rodrigues e não fazer Nelson Rodrigues. Sim. Então é melhor eu não mexer com isso. Engavetou, e nisso chegou esse texto da Silvinha, que na época se chamava Pele. Ele leu e deu uma indicação de que talvez fosse o nosso próximo trabalho a ser desenvolvido aqui dentro, o nosso próximo projeto. Logo após ele foi para o hospital, ele vinha acompanhando também alguns momentos do CPTzinho, a gente apresentava as cenas para ele aos sábados, ele criticava, deixou ali 2 ideias mais ou menos guardadas no bolso para um possível prêt-à-porter, que foi um projeto que a gente teve durante muitos anos, foram 13 anos de projeto, tivemos 10 edições, 2 coletâneas desse projeto, e ele tinha parado, né, já há algum tempo com esse projeto prêt-à-porter, e ali em 2019, com o CPTzinho, ele resolve falar, acho que talvez eu traga aí alguma cena, alguma coisa com o prêt-à-porter, daquela maneira muito lá no começo, como a gente iniciou, com muita simplicidade, com muito, enfim, despojamento, mas ficou essa ideia também. Então a gente seguiu com uma galera que ele já havia um pouco indicado como possibilidade de continuar trabalhos do CPTzinho, continuamos com essa pesquisa desse texto Pele, com esse grupo que estava se desenvolvendo com ele à tarde. Fizemos mais uma temporada do Eu Estava em Minha Casa e Esperava que a Chuva Chegasse, que é a do Jean-Luc Lagarce, a última direção dele, que já havíamos estreado em 2018, e em 2019, então, a gente faz uma nova temporada aqui nesse espaço, e seguimos com uma exposição que chamava Movimento CPT, idealizada pelo Ricardo Muniz Fernandes, e que foi inaugurada na ocasião dos 90 anos que Antunes comemoraria em dezembro, 12 de dezembro de 2019, e ela se estendeu até fevereiro de 2020. Então foi isso que a gente conseguiu seguir
né, meio desnorteados, meio ainda entendendo como é que ia seguir tudo, mas finalizando tudo aquilo que de alguma maneira ele tinha indicado, tinha iniciado, tinha dado uma sugestão, enfim, então a gente foi seguindo nessa trilha até então ali, princípio de 2020. Em abril de 2020 estrearíamos essa versão do Prêt-à-Porter com 3 cenas, que se chamaria Novos Experimentos, e seguiríamos com os ensaios para talvez em junho, julho de 2020 estrear o Pele na época. Mas, enfim, por conta da pandemia, tudo parou, então tudo fechou, a unidade fechou, surpresa. Todas as unidades fecharam, aquela loucura que vocês sabem. E aí o Sesc primeiro começou a se movimentar, né, junto ao Sesc em Casa, com peças feitas ao vivo, gente da música cantando ao vivo, tudo em lives, enfim, né? Foi um pouco esse caminho que foi encontrado, algumas mesas, conversas, enfim, o Sesc foi ampliando aí para o meio digital, trazendo essas possibilidades, essas atividades todas online. E lá em junho nós começamos então, de fato, a nos aplicarmos para entender como o CPT poderia então continuar de forma online. Então, junto a uma grande comissão, unindo esta unidade de Consolação, a unidade Santo André, a unidade Ipiranga, a plataforma digital do Sesc, a gerência de ação cultural, enfim, a GEDS, que é a gerência de desenvolvimento, o Sesc Memórias. Então juntou-se aí uma grande turma de todos esses lugares e a gente foi se debruçar e levantamos alguns conceitos e criamos 5 eixos de ação para esses eixos, que era formação de ator, experimentação e criação, dramaturgia, cenografia e memória, pesquisa e acervo. E todas as atividades, todos os encontros, trazendo pessoas da história do CPT, pessoas outras para falar, especialistas, residências, uma série de coisas a gente foi trazendo online e fizemos esse caminho aí desde agosto de 2020 até todo o ano de 2021 e início ainda de 2022. Em março a gente começa a abrir aqui com cursos livres, que a gente já tinha experimentado online, mas aí a gente traz presencialmente, com menos pessoas participantes. Então conseguimos vir com os cursos livres, vir com uma residência do Sérgio de Carvalho com a Companhia do Latão, estrear finalmente esse Prêt-à-Porter em junho e julho de 2020 e fazermos também a temporada, voltarmos aos ensaios, terminar a preparação do Pele, que agora se chama Gesto nesse momento, que a Silvinha resolve mudar algumas coisas do texto e mudar o título. E a gente chama a Vanessa Bruno, que também foi uma atriz que trabalhou muitos anos aqui, foi professora no CPTzinho para dirigir, eu que estava fazendo a direção, mas tinha tanta coisa que eu acabei me afastando e chamando, então, uma diretora mulher para dirigir um texto, né, de uma dramaturga também, enfim, que a Silvinha nunca tinha sido dirigida no teatro por uma mulher, né? Sempre foram homens, diretores. Então, ela teve uma experiência audiovisual também no meio digital, com uma mulher dirigindo, mas no palco não. Então a gente pensou em trazer, né, uma dessas mulheres do CPT que tinham passado por esses exercícios de direção aqui dentro também, enfim. E aí conseguimos fazer uma temporada, então, em 2022, final de 2022, início de 2023, dando aí quase 4 meses e meio, e seguindo sempre com cursos, residências, e agora a gente começa uma residência com Magilute, o 4/5, o curso, né, livre, que agora a gente teve Sabrina Greve, tivemos a Iene Sanches e agora a Susan Damasceno, enfim, então a gente segue um pouco nessa toada, mas o espaço vai passar, né, tudo dando certo com o projeto, por uma reforma, uma adaptação, trazendo um pouco mais dos acervos, né, espaço expositivo, a biblioteca, enfim, tudo sendo um pouco planejado aí. Vem aí muita coisa. É muita coisa. A nossa segunda pergunta é: como foi para você trabalhar com Antunes Filho? Bom, na verdade foi um susto, assim, porque eu estava fazendo Fundação das Artes de São Caetano, em 96, eu tinha prestado e entrado, e aí quando foi, acho que fevereiro ou março, abriram as inscrições aqui do CPTzinho, e eu resolvi me inscrever só para experimentar, porque queria terminar realmente a Fundação das Artes, que era também um profissionalizante. Eu já tinha feito teatro
com a companhia da Faculdade de Comunicação, e aí abandonei, aí me formei na Belas Artes, em artes plásticas, na verdade, né, como licenciatura em artes plásticas. Então virei professor também de educação artística, desenho geométrico, enfim, mas fui fazer o profissionalizante de ator, que ainda não tinha o DRT, e resolvi fazer e conhecer um pouco mais do teatro. Acabei prestando aqui, passei assim no CPTzinho, eu fiz o teste num dia, né, fiz a entrevista, o teste prático, aí depois do teste prático ele no dia seguinte já pediu para assistente me ligar e me chamar para vir direto para o elenco de Drácula e Outros Vampiros. E aquilo me deu um susto, porque eu dava aula de manhã, dava aula à tarde, aqui era, né, aquele período todo de tarde, e eram muitas horas. Eu conversei com a direção da escola, elas falaram, não, acho que vai ser ótimo para você, vai contribuir para a tua formação, e tua formação também como professor. Arruma um substituto para os períodos da tarde, para as turmas da tarde, da tua turma lá da faculdade, e vai fazer. E aí, né, falei, nossa, então vamos lá. E aí vim para cá, foi um susto num primeiro momento, né? Portanto, eles eram sempre muito, né, enérgico, muito disciplinado, muito rigoroso, que por um lado eu amava toda essa disciplina, mas realmente era muito intenso o trabalho, né? E eu achando que eu ia pro CPTzinho, fazer mais tranquilo, paralelo, ainda entender, né, todas as introduções, para depois, quem sabe, vir, né, mais para frente num espetáculo, mas enfim, já vim de paraquedas e foi muito intenso, mas foi muito forte, muito bom, e tanto que pegou que aí eu acabei ficando 23 anos com ele, né? E aí em 98 ele já me chama para fazer parte também do quadro de professores do CPTzinho, até por conta de eu já ser professor, enfim. E então foi muito bacana, aí comecei a fazer os prêt-à-porter, fiz quase todas as edições, aí ele começou a me chamar para produzir também, ajudei nas produções, né, para além da atuação e também na direção. Aí acabei, né, dirigindo aí o primeiro texto dele encenado, que foi o Lamartine Babo, escrito por ele, e depois o Marguerite, enfim, então foi um pouco essa jornada. Foi isso que vocês perguntaram, gente? Foi. Tá bom. A próxima tem que desbloquear aqui. Deixa eu... Eu tenho com certeza que é essa pergunta, mas tá certa. Nesses mais de 41 anos de história do CPT, qual você acha que foi o ponto alto? Nossa, eu acho que tiveram vários pontos altos. Assim, acho que a primeira, né, realmente o acontecimento em 84, apesar do CPT, porque o Antunes fez toda uma peregrinação, acho que isso é importante dizer, né, por que acontece o CPT, porque ele vem historicamente de um momento muito importante, que o Antunes larga, segundo ele, o que ele chamava de teatro comercial, mas que na verdade eram aquelas companhias de teatro que eram feitas pelas atrizes, pelos atores da época. Então você tinha a Companhia Anissete Bruno, Companhia Fernanda Montenegro, Companhia Maria de la Costa, Companhia, né? Então, enfim, tinham essas companhias e eles convidavam esses diretores e toda a equipe para levantar um espetáculo. E o Antunes trabalhou muito com essa galera, saiu do lado do TBC também, né? Depois foi para a TV, fez muitos teleteatros também na TV, mas ele fundamentalmente fazia esse tipo de direção. E era, né, sempre muito premiado, fazia peças incríveis e tal, foi já reconhecido muito cedo como um bom diretor, despontando em São Paulo e tal, mas ele virou internacionalmente conhecido quando ele larga tudo isso, vai para o Teatro São Pedro, fazer um teatro de pesquisa, que era o sonho dele, com jovens, e culmina na montagem de Macunaíma, né, uma adaptação do Mário de Andrade, e Nelson Eterno Retorno, e que virou assim uma grande manifestação do teatro brasileiro no país e fora do país, né? O Macunaíma viajou todos os grandes festivais do mundo, viajou muitos países, ganhou muitos prêmios, e o Antunes realmente se lançou para o mundo como um grande diretor de teatro, né, no cenário mundial.